Senhor Jesus, muito obrigado pela vida da nossa pastora. Obrigado, Pai, porque um dia o Senhor a salvou, um dia o Senhor a encontrou e ela se mantém até hoje, Pai, por causa do Senhor. Eu te agradeço porque o Senhor preparou algo muito importante para nós através da vida dela e que ela seja capacitada agora pelo Espírito Santo, em nome de Jesus, que Ele venha queimando nos pés, nas mãos, na mente, na boca, Pai, que as palavras venham do Teu coração para nós, para essa igreja. Em nome de Jesus, te agradecemos, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Boa noite. Boa noite. A paz do Senhor Jesus. Amém. Então, podem se sentar. Eu gostaria que você colocasse a mão no teu coração e fechasse os seus olhos. E eu vou pedir para você, na sua memória, lembrar do teu pai. Você que o conheceu. Você que não o conheceu, das lembranças que você tem, sejam boas ou ruins, mas nesse momento eu quero que você se concentre na primeira coisa que aparece de bom que você lembra do teu pai. Feche de olhos fechados. Eu vou fazer uma oração. Senhor, obrigada. Obrigada, Senhor, por ter nos dado paz aqui na terra. Senhor, eu sei que Tu, na Sua infinita graça e misericórdia, quer alinhar os nossos corações, porque o Senhor se importa com ele. O Senhor se importa com aquilo que está no nosso coração. E eu quero te pedir, Senhor, que cada palavra que foi ministrada aqui, ela entre nos nossos corações. Eu quero pedir, Senhor, que se há alguém aqui que lembrou do Teu Pai de uma maneira dolorosa, que o Senhor possa ser acalento para esse coração. E que nós possamos, Senhor, sair dessa palavra entendendo que o Senhor é um Pai bom. O Senhor é um Pai justo. O Senhor é um Pai fiel. O Senhor é um Pai que não abandona os teus filhos. O Senhor é um Pai que está conosco sempre, nos dando o que precisamos, não muitas vezes o que queremos. O que precisamos. Que o Senhor é um Pai que ensina, que o Senhor é um Pai que corrige, que o Senhor é um Pai que se importa com o nosso caminho, que o Senhor se importa com as nossas escolhas. Senhor, te agradeço pela vida de cada pessoa que está aqui, principalmente pela vida de cada pai também, porque eles são representantes de algo importantíssimo que o Senhor deixou aqui na terra, a paternidade. A paternidade é algo importante, porque nós te conhecemos como um pai bom e um pai de amor. Pai, que cada coração aqui nessa noite receba aquilo que o Senhor tem no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, quem não conheceu o seu pai? Quem falou assim, eu não conheci meu pai? Amém? Ok. Quem não teve muita convivência com seu pai? Amém. Hoje, o Senhor me dava... O Senhor me dava, não. Eu que pensei, irmãos. Ficou muito na minha mente. Nós não adoramos um ídolo. Adoramos um pai. Deus não é só um Deus com letra maiúscula que nós adoramos a Ele. Ele é um pai. Ele, como Criador, não se revela só como Criador, mas como um pai. E eu vou pedir para a gente abrir nossa Bíblia em Lucas 11. Lucas 11. Em Lucas 11, no começo, ele vai ensinar os discípulos a como orar. E ele começa com Pai Nosso que estás no céu e vai ensinando os seus discípulos. E aí a gente vai ler o verso 9. Todos acharam? Amém? Ok. Por isso digo a vocês, peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao seu filho
que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Amém? Irmãos, por que nós não adoramos um ídolo, mas adoramos um Pai? O ídolo, quando as pessoas o adoram, muitas vezes elas buscam eles porque elas precisam de algo. Elas querem uma cura, elas querem bens financeiros, elas querem sair de uma dificuldade, elas querem um amor, elas querem um relacionamento. E aí o que elas fazem? O ídolo está lá, e para que você receba algo de um ídolo, você precisa fazer o quê? Ou uma oferta, ou um sacrifício. Você precisa ir lá e dar algo, certo? Amém? Porém, Deus, como um pai, ele entrega o seu filho para que nós tivéssemos acesso. Ele, em vez de nos pedir, ele nos entrega. E quantos aqui, se já não fizeram ou conhecem alguém que quando passa uma dificuldade, às vezes recorre a ídolos? Não, então, fulano, você está com essa dificuldade? Se você fosse em lugar tal, eles resolvem. Se você fazer uma promessa que você vai tanto tempo, você vai conseguir. Se você se comprometer com isso aqui, se você levar uma oferta, acender uma vela, você vai conseguir. E muitas vezes os ídolos com D minúsculo agem sim, eles fazem, às vezes as pessoas recebem suas curas, eles fazem. Porém, isso leva a uma prisão. Só que o nosso Deus, e outra coisa, eles dão aquilo que nós pedimos, aquilo que as pessoas pedem. Nós não, Senhor. Me livre. Mas Deus não nos dá tudo o que pedimos. Porque Ele é Pai. Quantos pais aqui que o filho pede as coisas e às vezes com dor no seu coração você fala não? Porque não é às vezes hora, não é tempo, não é a idade adequada. Eles não estão maduros o suficiente para aquilo. Só que imagina se você falar sim para o seu filho tudo que ele te pedir. Se tudo que nós queremos o Senhor nos der, infelizmente, nós vemos sim pessoas que conquistam coisas de ídolos, porque elas estão se prostrando, porque elas fazem sacrifícios. Só que será que a nossa vontade é o melhor? Será que sair dessa aflição é o melhor? Deus sabe o que é melhor para nós. E irmãos, eu vi um testemunho de uma pastora, que ela era casada com um pastor, eles eram líderes de um ministério, e ela descobriu um adultério. E eu já acompanhava eles muito tempo, foi um choque aquela história para mim. E ela, quando volta para as mídias, compartilhando um pouco da história dela, ela fala que ela estava, no dia que ela descobriu, ela ficava no quarto e falava assim: Senhor, eu preciso de um abraço. É só um abraço que eu preciso, eu só preciso de um abraço. E ela chorando à noite, sem saber o que ela ia fazer, ela falou: eu não sei por que o Senhor às vezes não me mostrou isso antes. Vinha questionamento, só que ela só falou: eu quero que o Senhor me dê um abraço, eu só preciso disso. E nós, que somos de uma linha mais pentecostal, sabemos que o Senhor tem manifestações físicas, que muitas vezes com um toque a gente sente. Se o Senhor quisesse fazer assim, Ele pode fazer. E ela ficou a noite inteira chorando. Foram 10 anos de um relacionamento extraconjugal. E quando eu ouvi a história, abalou até a mim. E ela falou que no outro dia a filha chegou para ela com um versículo que ela tinha lido. Então foi como se fosse aquele acalento do Senhor. Mas ela não tinha recebido o abraço que ela tanto pediu naquela noite. Só que passou um tempo e essa semana ela voltou de novo a
compartilhar algumas coisas. E aí ela falou que depois de uns dias, o Senhor falou para ela assim: sabe por que eu não te dei um abraço, filha, naquele dia? Porque eu estava sustentando os seus pés. E aí aquilo falou tanto comigo, porque às vezes a gente quer um abraço do Senhor, só que o que a gente precisa é de sustento. E ali o Senhor não abraçou ela, Ele estava sustentando. E eu fiquei pensando, nossa. E aí o Senhor falou, ao meu coração eu consegui entender isso muito nítido. Eu estava presente. As minhas mãos não estavam envolvendo elas no meu braço, mas estava sustentando os pés dela. Porque era isso que ela precisava. Ela precisava de sustento. E foi o meu sustento que fez ela ficar de pé até hoje. Só que sim, eu a amo, eu continuo abraçando ela, mas não da maneira com que ela queria naquele dia. E é assim conosco. Às vezes a gente quer o quê? Senhor, eu quero um abraço. Só que o Senhor está falando às vezes para você, eu estou sustentando os seus pés. Se eu tirar a minha mão dos teus pés para te abraçar, você não aguenta. E às vezes a gente fica projetando nos nossos pais também na terra, que nós deveríamos ter tido isso ou isso. Eu falo isso porque, além de eu também ser assim, hoje em dia, estudando, vendo muito, nós como adultos sofremos muito com coisas do passado, do que não foi nos dado, do que ou foi nos dado numa proporção que a gente não gostaria. Só que Deus não erra quando Ele te coloca na família que Ele te colocou. Deus não errou quando Ele deu a sua mãe e o seu pai. Tinha tantas pessoas nesse mundo, mas Ele escolheu a tua família. Porque ali Ele sabia que o seu pai, mesmo sendo do jeito dele, em alguma coisa ia sair virtude dali. Aí você fala assim, mas o meu pai me abandonou desde pequeno. Você não conhece a minha história. Mas eu sei que o teu Pai do céu te sustentou até hoje. E é por causa dele que você não está abandonado e perdido. E às vezes nós achamos que porque o nosso Pai não agiu da terra como nós queríamos, ou porque o nosso Pai da terra nos abandonou, o nosso Pai do céu também vai fazer isso. Irmãos, é por pesquisas. É mais do que comprovado. Se você tem uma relação ruim com os seus pais, ou principalmente com o teu pai, sua relação com Deus vai precisar de muito custo para que você confie em Deus. Mas eu quero te dizer que o Senhor, Ele se importa com o teu coração. Ele se importa com o que aconteceu com você. Só que mesmo Ele se importando, Ele não mudou, Ele não encostou na história para alterar. Porque o teu pai foi o teu pai. Às vezes foi difícil, foi doloroso. Às vezes você criava uma expectativa, você olhava para os seus amigos e falava, poxa, os meus amigos têm um pai assim, uma mãe assado. Só que Deus também conhece o coração do seu pai. Deus também sabe que muitas vezes Ele estava dando o máximo que Ele podia ali. E quando hoje a gente vê muitas vezes até as igrejas pregando um evangelho que se concentra no nosso eu. Então, como eu me senti? Como eu estou com isso? Como eu vou encarar tal coisa? Só que, irmãos, o que não te matou vai te fazer forte, sim. Porque não por causa de você, porque o Deus que te fez está no teu caminho. E por mais que muitas coisas ruins podem ter acontecido com você. E, irmãos, eu me compadeço. Só que o Senhor também se compadece. E Ele te diz hoje, você está aqui porque eu te amo. E por te amar, te resgatei. Por te amar, eu sei que você também pode ser melhor. Eu sei que o teu coração pode ser transformado. E que você pode não enxergar mais sua mãe ou seu pai assim. Mas independente do que foi feito com você, eu quero que você entenda. Nós não podemos deixar as coisas entulhadas em nós, porque interfere na nossa vida. O Senhor não quer
que aquilo que foi feito ou aquilo que não foi feito paralise a nossa vida. Porque tem gente que fala assim, não, eu não vejo muito meu pai, cada um tá na sua, não vejo muito minha família e tá tudo bem. Só que tá tudo bem mesmo? Eu não estou dizendo que é preciso haver uma convivência de toda hora estar junto, porque às vezes não vai ser assim. Só que, será que está tudo bem no teu coração? Será que você ainda não guarda mágoa desse teu pai? E que você precisa levar ao Senhor e entregar. Falar, Senhor, todo o lixo que eu tenho guardado, toda a minha expectativa que eu criei. E tem muitas pessoas que falam assim, eu vou fazer diferente do meu pai. Vocês já não ouviram isso? Imagino, eu vou fazer totalmente diferente do meu pai e da minha mãe. Vocês já ouviram isso ou foi só eu? Só que muitas pessoas às vezes conseguem, fazem diferente. Só que carregam aquilo. Porque elas não conseguiram falar, eu perdoo. E perdoar não é se manter convivendo sempre junto. Perdoar é falar assim, Senhor, eu sei que eu preciso do seu perdão e eu também perdoo. Eu também perdoo, mesmo que seja difícil. Mas irmãos, eu uma vez escutei que amar é uma escolha, não é um sentimento, você decide amar. Perdão também. Não é um negócio, agora eu senti, vou perdoar. Não, eu entendo, eu vou escolher fazer isso. E tem gente que fala assim, mas tem que ser verdade no seu coração. Irmãos, a gente tem que falar, às vezes até se tornar uma realidade. Até o Senhor transformar aquilo na gente. Porque tem áreas duras no nosso coração. E aqui, se não for do seu pai e da sua mãe, às vezes é de uma outra pessoa. Que é tão dura. Você fala assim, não, eu não quero nem ouvir dessa pessoa. Você não sabe o que fizeram comigo. E eu sei que é difícil. Só que eu não estou dizendo que você precisa conviver. Eu estou dizendo que a falta de perdão gera muita, mas muita sujeira no nosso coração. E o Senhor nos quer limpos. E na hora do louvor, eu via como se fosse uma corrente aqui assim de águas. E ela vinha muito rápido. E ela vinha muito suja. Vinha cheia de bagagem, eu via mochilas, eu via uma cor escura. E eu sentia, irmãos, eu vim de uma igreja que minha pastora, ela falava assim, gente, aproveita o altar, vem pra frente, se lança na presença do Senhor. E não que aqui tenha algum lugar, seja um lugar diferente do que ali onde a irmã Ingrid está. Não, mas não tem nada místico. Mas eu entendi o que ela falava. Aqui estava fluindo algo e eu estava me prostrando. E aí quando o louvor começou a cantar, eu sentia uma presença muito gloriosa do Senhor. E quando eu vim pra cá, porque na hora eu lembrei dela. Toda vez que eu sinto, eu já lembro dela falando, se lança na presença, vem aqui pra frente. E se joga. Porque às vezes, irmãos, Deus não é o seu pai? Porque tem gente aqui que acha que Deus só é o Criador. Com o nosso pai, a gente não se sente à vontade? Então, por que você está se importando com o que o irmão vai te julgar? Por que você está se importando se eu vou levantar minha mão, se eu estou chorando demais? Porque olha a minha cara aqui. Eu estou igual quando eu saio dos encontros com Deus. Mas é a sensação mais prazerosa. Porque intimidade com Deus não é vir aqui sentar no banco, não é levantar a mão, não é saber versículo decorado, não é orar uma hora, não é orar bonito. Intimidade com Deus é sinceridade. Também não é se prostrar aqui, tá bom? Não é isso também. Mas é o seu coração sincero, sem se importar. Mas será que o pastor vai achar isso? O irmão aquilo? Não. E foi para isso que o Senhor te fez, para você ser conhecido dele e ele ser o conhecido. Porque não adianta eu falar aqui das minhas experiências se você não tem as suas com o seu pai. Porque Jesus vem para nos dar um modelo de filho. Como eu devo ser uma filha? Como Jesus foi. Jesus primeiramente fazia o quê? Ele entendia que ele precisava de um tempo com o pai dele.
Ele sabia que precisava orar, ele sabia que precisava resistir. Quando ele vai para o deserto, Satanás oferece um monte de coisas para ele. E não vai ser diferente com você. Nós saímos daqui e são tantos os pratos que o nosso adversário nos coloca, mas quem tem intimidade com o Pai, ouve, você é filho amado. E quando o inimigo começa a questionar sua identidade, você vai lembrar, eu ouvi que sou filha amada. Só que sabe o que o inimigo fala? Mas se nem seu pai te ama, se nem seu pai te valoriza, como? Ah, ó o seu pai, ó fulano que não te valoriza. Só que eu quero dizer, irmãos, você não precisa de reconhecimento dos seus pais aqui na terra, porque o Senhor já te escolheu e te chama de filho. Ele te chama de filha e Ele diz que você é amado. E eu quero dizer, muitas vezes a gente não sabe entregar para os nossos filhos ou para as outras pessoas aquilo que a gente não teve. Só que com o Senhor a gente pode ser transformado, se a gente entender que nós precisamos. Porque tem gente que fala assim, eu já estou bem resolvida, eu estou tranquila, não tem nada de errado comigo. Só que será que tua identidade não precisa ser ajustada? Será que a sua identidade de filho de Deus não precisa ser hoje firmada? Será que hoje você não precisa pegar as bagagens que você carrega e lançar nessa corrente que está aqui e falar, Senhor, limpa, tira, leva embora da minha vida, porque eu não quero mais algo que me limite, algo que me trave. Porque, irmãos, o nosso Pai sabe o melhor. Ele não dá só o que a gente pede. E às vezes o seu pai também foi assim, você não entendeu. Mas aí hoje, quando o Senhor também fala não para você, ou permite que você passe situações difíceis, você fala, aí, para que eu vou confiar? Mais um que vai me decepcionar. Mas eu quero dizer para você, Deus, se você entregou sua vida para Ele, Ele está trabalhando. E mesmo que as coisas pareçam ser contrárias, Ele faz o melhor. Eu queria contar para vocês um testemunho que eu gosto muito de ouvir testemunhos, porque a gente não tem ideia do que acontece na vida das pessoas. E o Senhor às vezes me leva para uns testemunhos que eu nem imagino. E eu ouvi o testemunho de uma moça chamada Camila. Ela é esposa do governador da Paraíba. Ela nasceu na Paraíba e aos 11 anos o pai dela esfaqueou a mãe dela. Quando ela foi para a escola, o pai, eles já estavam no processo de separação, falou assim, não, deixa que fulano leva a Camila, vem aqui. E esfaqueou a mãe dela pelas costas. E ela disse que quando chegaram, ele não se arrependeu em momento nenhum. Eles denunciaram, ele foi preso. Ela e a avó foram morar no centro da cidade. E assim ela cresceu. Ela cresceu, ouviu falar do Senhor, foi convidada para uma célula, foi para um retiro. E no retiro foi falado de perdão. E aí ela assim, ouvindo... Aí alguém chegou e falou assim, Camila, você tá vendo que o Senhor tá falando com você? Ela, quê? Mas eu já perdoei todo mundo que eu tinha que perdoar e tal. Aí ela falou assim, a moça, amiga dela, falou assim, não, o Senhor tá falando com você. Aí ela, não, mas ele não tá querendo que eu perdoe meu pai. Aí ela, ora, vai lá na frente, deixa... E aí... ela teve que pedir ajuda e começar a falar, eu perdoo, eu perdoo. E foram muitos dias falando, eu perdoo. E a frase do testemunho que mais me marcou foi, a minha vida mudou, não quando a minha mãe morreu, mas quando eu perdoei o meu pai. A vida dela mudou totalmente. E isso não foi dizer que ela foi lá e retirou a queixa ou qualquer coisa assim, não. Ela assim, bem clara, o Senhor, eu consegui fazer esse processo porque eu precisava me livrar disso. Porque o Senhor tinha um grande marido para ela. O Senhor deu 2 filhos, homens para ela.
E ela poderia ter uma visão totalmente distorcida de um masculino, do homem. Mas ela tem uma família linda. E hoje ela é vice-presidente do combate contra a violência à mulher. Ela criou muitos projetos. E ela falando, daquilo que foi a minha maior dor, o Senhor me ajuda hoje a livrar muitas mulheres de viver o que eu vivi. Então o que eu quero dizer para você, quanto mais esse lixo fica em você, mais ele apodrece. Quando a gente lança nas águas do Senhor, ela vem suja, mas é Ele que purifica. É Ele que purifica o nosso coração. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos, que eu tenho escutado muito isso ultimamente. Quando o Senhor nos ensina a perdoar, Ele não está dizendo que se você sofrer um crime, você não tem que ir denunciar. Porque o perdão não significa que você tem que falar assim, fez um crime comigo, perdoo você, e a gente vai continuar. Não. Crime, as leis daqui estão para que seja cumprido. As pessoas não entendem que o perdão tem a ver com aquilo que Deus já te entregou e que nós, para termos esse perdão, precisamos perdoar também. E não é fácil, mas é necessário para que aquilo saia de nós. E, irmãos, eu quero que vocês saibam, por mais que o seu ciclo familiar possa ter sido muito difícil, teve alguma coisa boa que você herdou daí. E a gente precisa entender que os nossos pais também tiveram suas dificuldades. Eu, como mãe, sei a luta que é para entregar o melhor para os meus filhos. E nem sempre a gente consegue, porque somos humanos. Mas é na nossa humanidade que o Senhor lembra a gente, você precisa de Cristo. É na nossa humanidade, é na nossa falha que o Senhor nos leva ao arrependimento e a dizermos, Jesus, sem o Senhor eu não consigo. É quando eu erro, eu preciso pedir perdão para o meu marido, para os meus filhos. E se assim a gente não deixa o Senhor tratar, nós não conseguimos passar para frente um legado de cura, que é o que o Senhor deseja. O Senhor não deseja gerar feridos que geram feridos. E às vezes você veio de uma família ferida, outra ferida e chegou em você. Mas se você está aqui, me escute. O Senhor tem cura para a tua família. Cura para a tua nova família. Você não precisa viver o que você viveu. Você não precisa carregar marcas dos seus pais ou do seu passado, porque em Cristo você é nova criatura. Em Cristo as coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. A possibilidade de uma nova realidade é porque Jesus morreu na cruz por mim e por você. E é porque Ele morreu, você hoje pode ser livre, salvo, transformado. Irmãos, nós vamos ler João 14. Já estou terminando. Nós somos guiados pelo Espírito. E nós, sendo guiados, vamos ir para onde Ele nos conduz. Porém, filhos que só querem estar onde querem, fazer o que querem, muitas vezes são filhos rebeldes. E o Senhor nos quer filhos sujeitos ao plano e à vontade dEle, porque Ele sabe o melhor. E por mais que você esteja passando um momento difícil, o Senhor que é o seu sustento, é Ele que vai te levar para, às vezes, lugares que você não quer. Mas ali você precisa estar, porque o Senhor sabe o que está sendo gerado em você. Nossos filhos, eu não sei vocês, mas o Daniel, ele não gosta muito de altura. E aí a gente fica assim, vai filho, vai no tal brinquedo, faz tal coisa. Ele, não, obrigado, não quero. E a gente não gosta de ficar falando que ele tem medo, é medroso, não sei o quê, porque isso rotula as pessoas. E aí um dia a gente estava num lugar e tinha um arvorismo assim bem alto. Aí ele, eu quero ir. Aí a primeira, você quer o quê?
na minha cabeça. Você morre de medo? Você quer o quê? Falei, Daniel, você vai nisso aí mesmo? Seu pai vai pagar, hein? E o Danilo, vai, filho, você vai conseguir. Aí eu falei, ai, eu tô usando errado. Vai, filho, você vai conseguir. Aí eu, vai, filho, você vai conseguir. E eu só assim, ai, que se ele descer, aí ele foi. Aí ele tinha que passar num lugar alto e era bem estreitinho. Aí eu de baixo, eu ouvia ele falando sozinho assim, Jesus, me ajuda, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. E eu fico pensando que com o Senhor é assim, às vezes a gente olha pra gente mesmo e fala assim, eu não vou passar isso aqui, eu não consigo. E o Senhor tá lá assim, vai, você vai conseguir. E a gente precisa também ficar, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Porque o Senhor está comigo. Porque Ele é o meu Pai, Ele cuida de mim. Porque Ele é o meu Pai, e mesmo que eu caia, é Ele que me levanta. Porque Ele é o meu Pai, e mesmo que eu não saiba, Ele vai me conduzir. Se eu tomar o caminho errado, porque às vezes eu posso errar. Só que se eu estou atenta a Ele, Ele vai me colocar no caminho de volta. E hoje eu estava com meu pai. E o meu pai é uma pessoa tão querida. E que tantos momentos, porque eu estava cheia de lixo dentro de mim, de conceitos que eu criei, ou que eu via, que eu achava que era certo, muitas vezes julguei ele. Só que a marca que ele deixou no meu coração em relação à palavra, em relação ao amor à obra de Deus, eu não tenho como mensurar. E hoje ele estava sentado lá na sala, falando, do jeito dele, que eu sempre vi um amor pelo Senhor. E eu vejo que eu pareço muito com ele. E isso é tão bom, porque independente dos erros que ele teve, ele feriu meu coração com o amor da palavra de Deus. E Deus sabe que a única coisa que eu peço é que eu fira o coração dos meus filhos com amor pela palavra de Deus. Que eles olhem para mim e falem assim, ai, minha mãe às vezes é meio assim, mas ela ama o Senhor de coração. O Senhor é o Pai dela. E isso, irmãos, é o que a gente precisa passar, não só para os nossos filhos, mas para as pessoas ao nosso redor. Deus é um Pai bom. Ele não te condena, Ele não te julga pelo que você é ou pelo teu erro. Ele olha o teu coração. Ele quer te transformar. Só que nós só conseguimos fazer isso quando nós também não julgamos as pessoas. Quando nós pedimos, Senhor, me dá o teu olhar. Porque como humanos, a primeira coisa é falar, fulano faz isso, mas está errado nisso. É assim, mas olha isso aqui. Só que Deus sabe como trabalhar com os teus filhos. E nós temos que saber, Senhor, trabalha em mim primeiro. Resolve comigo. Antes de querer resolver com o seu marido, com o seu pai, com a sua mãe, com os seus filhos. Resolve em você. Deixa o Senhor trabalhar em você. Porque em você tem tanta coisa, irmãos. Às vezes a gente fala assim, ah, não, mas tem. Tem. Porque essa água que eu vi, eu acredito que não é só minhas coisas que eu estava aqui falando. Leva, Senhor, leva, por favor, leva. Eu acredito que muitos de nós também precisamos jogar nas águas que o Senhor pode purificar. E eu vou pedir para vocês ficarem de pé. Eu tinha... Ai, a gente ia ler João, né, gente? Deixa eu ler, então. Vamos ler juntos aqui, João 14. Que a gente vai finalizar assim. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus. Creem também em mim. Não é um não, Guto. É o 6, por favor. Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto.
Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Aqui, eu vou fechar, senão eu esqueci, ainda bem que o Senhor me lembrou. Quando eu li no começo, falando de pedir e será dado, bati e será aberto. Vocês que são pais, vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos filhos, quanto mais o Pai Celeste lhe daria o quê? Bênçãos? O que a gente falou? O Espírito. O Espírito Santo. E essa semana eu estava numa aula, a gente estava estudando sobre isso. E o pastor falava para mim, se você olhar os versículos anteriores, o Senhor não estava falando de bênçãos. O Senhor não estava falando, bate e você vai encontrar essa porta de emprego que você quer. Pede e você vai ter o casamento que você quer, o marido que você deseja, vai ter a transformação dos seus filhos. Quando ele estava falando disso, ele estava falando referente às bem-aventuranças, a amar os nossos inimigos, a perdoar. Porque é fácil fazer isso? É fácil? Não. Mas se a gente pedir, se a gente buscar, é Ele que nos entrega o Espírito. Ele não entrega presentes apenas. Ele entrega o principal, que é o Espírito. E o Espírito em nós nos ajuda a estar alinhado com Ele. Aqui, o Senhor vai falar, tudo que vocês pedirem em meu nome eu farei. É tudo. Ah, Senhor, mata fulano de tal. Ah, Senhor, põe a mão no ciclano. Ah, Senhor, eu quero esse carro X e Y Z. O Senhor quer que a gente peça. Quer, Ele quer, irmãos. Coisas boas, pelo amor de Deus. Mas aqui, a fim de que o Pai seja glorificado. Quando a gente pede algo para o Senhor, a gente precisa entender se não é o nosso eu que está no nosso coração. Se a gente não está pedindo para desfrute de nós mesmos, mas para que glorifique o Senhor. Para que o Senhor seja honrado. Para que a gente entenda que é o Espírito que precisa ser gerado em nós. Que quando a gente buscar Ele, Ele está nos garantindo que Ele nos dará o Espírito. Eu não sinto que eu sou filho, eu não sinto que é a minha identidade, eu tenho muita dificuldade às vezes de liberar perdão, de pôr para fora. Bate, vai ser aberta. Pede que o Senhor vai dar. O Senhor te ajuda, te auxilia, porque é o Espírito Santo que está em você. Amém? Então, ok, nesse momento eu vou pedir para... Hoje eu não vou pedir para desligar as luzes. Se já quiser falar para eles, já se organizar para subir, eu vou pedir para você fechar os seus olhos e que você reflita se há algo no teu coração, reflita se a sua identidade precisa de ajuste, se você precisa, como filho, ter um olhar diferente para os teus pais, se o teu coração precisa que o Senhor gere transformação, cura, mudança, para com os teus filhos também, para com a tua família. Se você hoje sente que você precisa lançar nesse rio, que nesse momento você possa também vir até aqui. Nós vamos estar orando, mas como um ato, se é assim que você tem no teu coração, faça, se prostre.
Entrega ao Senhor, fala: Senhor, é isso aqui que eu tenho tentado com as minhas mãos, mas eu não tenho conseguido. Mas eu não adoro um ídolo, eu adoro um pai. Se às vezes eu só consigo ver o Senhor longe, eu quero um relacionamento real contigo, eu quero um relacionamento íntimo com o Senhor, eu quero poder te chamar de pai, sem com que a minha visão, até mesmo como eu falo, fique distorcida. A minha mente comparando com as coisas na terra. Que em nome de Jesus eu consiga viver livre de toda condenação em mim e com as pessoas ao meu redor, na minha família. Em nome de Jesus, se é assim, se alguém deseja vir até aqui na frente, vocês fiquem à vontade. Eu vou fazer uma oração. Essa é a hora, esse é o momento. E nós vamos orar para que o Senhor, que é um Pai bom, te auxilie para que você mude a tua visão, para que o Senhor te ajude a colocar nesse rio que a palavra diz que como fonte de águas vivas vai jorrar. E o Senhor, quando Ele vem limpando, a gente precisa colocar para fora. Se você não tomar essa atitude de entregar para o Senhor, de falar: toma, Senhor, eu não quero mais isso, Ele não arranca. Você precisa tirar teu coração. Senhor, nós entendemos essa palavra, Senhor. Entendemos que o Senhor nos dá o teu Espírito, não para fazermos o que bem quisermos, Senhor, mas para que a tua vontade permaneça.